Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu tô abrindo uma série de vídeos educativos aqui pra gente falar mais sobre transtorno alimentar. E hoje eu quero dar um panorama geral do que seria essa condição. Quando a gente fala de saúde mental, é difícil a gente achar marcadores específicos para designar, nomear aquilo como doença. Então, quando você fala de um transtorno alimentar, a gente quer entender, é sobre fome? É sobre pensamento? É alguma coisa no estômago dessa pessoa que faz ela parar de comer ou comer muito? Por que ela perde o controle? Uma coisa da mente, uma coisa que não dá para palpar. Então, fenômenos que são subjetivos voltados ao comportamento alimentar, eles são um grande desafio na prática clínica. Muito diferente de outras doenças que têm um marcador específico, que tem um exame específico. Então, o que a psiquiatria faz? Ela vai categorizar e nomear esses transtornos alimentares de acordo com grupos populacionais que apresentam características similares. Vamos falar aí um pouquinho dos três principais transtornos alimentares. A anorexia nervosa, ela apresenta aquele estereótipo da magreza, mas existe um tipo de anorexia nervosa presente em qualquer peso corporal, que a gente vai chamar de anorexia nervosa atípica. Dito isso, vamos pensar que a anorexia nervosa, no seu critério mais clássico, na sua apresentação comumente vista na sociedade, se divide em dois tipos. Uma anorexia mais restritiva, onde o padrão alimentar leva a um baixo peso segundo o IMC. Essa pessoa faz jejum, essa pessoa faz uma dieta muito restritiva, essa pessoa pula refeições e essa pessoa não apresenta episódios de perda de controle com a comida. Existe um outro tipo que a gente vai chamar de subtipo compulsão alimentar purgativa ou subtipo purgativo. Nesse quadro, todos os critérios anteriormente citados estão presentes, mas essa pessoa também vai fazer uso de algumas práticas para se livrar daquilo que ela comeu e ela pode ou não apresentar alguma perda de controle sobre a comida, seja subjetiva ou objetiva. A perda de controle subjetiva é aquela sensação que eu comi demais, que eu comi muito mais do que eu deveria, que na anorexia nervosa clássica praticamente não ocorre, por isso ela é um diagnóstico muito desafiador, que em muitos casos vai levar ao fim. Já a anorexia nervosa subtipo purgativa também está com baixo peso, mas essa perda de controle subjetiva ou objetiva pode ser ou não seguida de práticas compensatórias. Saindo desse espectro da magreza com muita restrição, a gente vai para um espectro muito parecido dentro do transtorno alimentar, que é a bulimia nervosa. Mas nessa categoria, evidentemente, nós vamos observar episódios de compulsão alimentar marcados por três critérios. A quantidade de comida que é consumida é muito grande, com a sensação de perda de controle e por isso num curto período de tempo. Quando esses três critérios estão unidos e identificados no padrão alimentar, a gente vê ali um episódio de compulsão alimentar. Só que nesse caso, nós não vamos olhar para o IMC, tá? Não tem um baixo peso, segundo o IMC, porque aí a gente pensaria numa anorexia nervosa, talvez o subtipo ali purgativa, entendem? Mas nesse caso, essa pessoa tem a perda de controle e ela se livra daquilo que ela comeu. E ela pode se livrar com vários comportamentos inapropriados, não saudáveis, que é melhor a gente não comentar aqui em específico. Se você já viveu com isso, você sabe como isso funciona. E o terceiro critério de uma bulimia nervosa, que é o que eu vou citar aqui, existem outros critérios, é a autoavaliação dessa pessoa ser negativa em relação à imagem corporal, tá? Na anorexia nervosa existe também uma autoavaliação muito negativa na imagem corporal, em todos os transtornos alimentares existem, só que na anorexia nervosa a gente pode ver uma negação ou não reconhecimento deste baixo peso. E isso junto ao medo de engordar, piora muito o quadro do transtorno alimentar. Na bulimia nervosa, essa autoavaliação baseada na imagem corporal centrada no peso e na forma traz uma restrição intensa, esses episódios de compulsão e o famoso comportamento 880. É como se a gente pensasse numa gangorra, que a bulimia nervosa ela nunca consegue chegar num equilíbrio, porque ela sempre está oscilando entre restringir e perder o controle. Já o terceiro transtorno alimentar, que é o mais prevalente, que a gente vê muito associado com quadros de obesidade, mas que também não é o peso um critério a ser avaliado, é o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é caracterizada do mesmo jeito citado anteriormente para a bulimia nervosa.
grande quantidade de comida consumida com a sensação de perda de controle durante um curto período de tempo, mas não é precedida de episódios compensatórios onde a pessoa se livra daquilo que ela comeu. Ela pode até ter tentado se livrar no passado, mas ela não conhece, ela não consegue e aquilo não faz muito sentido dentro da psicopatologia de um transtorno de compulsão alimentar. Existe uma restrição alimentar muito grande, muito parecida também com os outros transtornos alimentares. Eles compartilham de práticas de dieta e de restrição e de métodos em comum que estão aí presentes na sociedade, que estão presentes em dietas que as pessoas fazem, em práticas que as pessoas usam para tentar perder peso. Mas nesse caso, a compulsão alimentar, ela também está envolvida num comer escondido, em comer nas outras refeições também muito mais do que o necessário, em comer de forma com muita vergonha, ter um humor muito alterado em relação a isso. Existem questões ali também de desejo, um desejo por comida muito menor em pessoas com anorexia nervosa, que se ele fosse maior e é até um alvo terapêutico para nós, essa pessoa ganharia um pouco mais de peso. Um desejo intenso por comida alto na bulimia nervosa, muito por conta dessa restrição alimentar. Quando essas pacientes estão em restrição, elas se sentem bem, elas têm um humor, quando elas preenchem escalas, quanto maior o tempo de jejum, melhor o humor, só que maior o craving, maior o desejo intenso por comida. Então, é como se o tiro saísse pela culatra. No transtorno de compulsão alimentar, a gente vai ver desejos intensos por comida, esse craving, food craving, muito elevado, às vezes um pouco mais elevado que bulimia nervosa, mas em parâmetros parecidos. Então, o craving às vezes é um alvo terapêutico, é um tema que eu estudei durante o mestrado na Universidade de São Paulo, e o craving ele segue alterado nas pessoas com transtorno alimentar, inclusive após recuperação. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode ter um transtorno alimentar e pode se beneficiar dessas informações. Quando a gente fala em transtorno alimentar no geral, se a gente empacotasse esses 3 diagnósticos, anorexia, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, o que nós vamos observar é o seguinte: existe uma supervalorização dessa imagem do corpo e do seu controle para todos estes casos. Porém, características de vulnerabilidade genética, neurobiológicas determinam que esses indivíduos vão responder de forma diferente à restrição alimentar e às dietas. Então, as apresentações psicopatológicas dos transtornos são diferentes. Mas em todos os casos, eles compartilham de uma grande preocupação com a imagem corporal, com o peso. Apesar desses pesos estarem de uma forma diferente, eles lidarem com o peso de uma forma diferente, existe uma preocupação na imagem, existem distorções de imagem corporal, existem cognições, pensamentos e valores pessoais muito atribuídos ao peso e à forma do corpo. E isso esteve presente durante a vida dessas pessoas na forma de comentários, às vezes maltratos, às vezes traumas, muitas vezes ser apresentado a um padrão e internalizar um ideal de magreza. Tudo isso já é o suficiente para que essa pessoa não se reconheça no corpo, se sinta desconfortável na própria pele e busque, a partir da dieta e das alterações alimentares, mudar o peso, mudar a forma, ficar mais magro, ficar mais musculoso, um fenômeno atual, busca pela muscularidade, melhorar a qualidade da alimentação, fazer uso de substâncias ou de suplementos, dietas específicas, medicações específicas, diversas práticas que possam moldar este corpo. O corpo está compartimentalizado, a gente pode comprar partes específicas do corpo, mudar partes específicas do corpo. Esse também é um dilema dentro dos transtornos alimentares, pensando na imagem corporal. Por quê? Tudo que eu faço odiando o meu corpo, odiando a minha imagem corporal, cria um feedback negativo nos meus afetos. E esses afetos ligados a quem eu sou, qual corpo eu sou. Então, como eu me sinto neste corpo e como estão me vendo? Mesmo que eu esteja magro, não me sinto magro. E sinto que as pessoas não vão me ver magro. Elas vão me ver como uma pessoa rejeitável, desajustada, feia, fracassada, sem controle, que não consegue lidar bem com a vida, que não consegue socializar. Então, essas crenças, esses aspectos centrais negativos em relação à própria pessoa também suscitam essa busca por dietas, essa busca por um corpo melhor, porque socialmente esse corpo melhor é um corpo que deu certo,
que vai ter sucesso, que vai ser visto, que vai ser amado. Mas essa conta nunca fecha. Este é o grande contrato assinado com o transtorno alimentar, quando uma pessoa muito vulnerável inicia muitas vezes pela dieta, um caminho de mudança do corpo, e ela pode, pelas vulnerabilidades e aspectos desencadeantes do transtorno alimentar, de fato, iniciar um quadro de transtorno alimentar. São quadros graves, são quadros que requerem tratamento nutricional. Eu, como nutricionista especialista em transtornos alimentares, garanto a vocês que existe tratamento, existe recuperação, mas esse é um papo que ele precisa ser levado mais a sério dentro da nutrição, dentro da área da medicina, da psicologia e de saúde mental. Se você tem dúvidas sobre transtorno alimentar, se você se identifica com alguma dessas coisas que eu falei, comenta aqui nesse vídeo, deixa seu like, me segue lá na outra rede, dá uma olhada nos destaques, me chama lá pra gente conversar um pouquinho, procura aqui meu contato e se intere mais sobre a tua relação com o corpo e com a comida. Ela é transtornada ou ela não é? Obrigado, te vejo no próximo vídeo. Beijo do Nutri.